Presidente, nós já temos o projeto de administração dos próximos 2 anos do tribunal? Sim, estamos trabalhando nisso. Como eu disse, tem que enaltecer e reconhecer o excelente trabalho que o conselheiro Valdomiro fez à frente do tribunal. Deixou, como ele explicou aí nesse café com a imprensa, as várias ações em várias áreas, né? Então todas as áreas do tribunal, tanto a área de fiscalização quanto a área administrativa, evoluíram e estão bem tratadas, o terreno está bem aplainado e que permite que a gente sonhe, né, em avançar e tomar algumas iniciativas. Então a gente pretende atuar em 3 pilares, assim, vamos dizer, né? Um dos pilares é a sustentabilidade. Então nós estamos sentindo aí na pele, literalmente, os efeitos das mudanças climáticas, né? Então o tribunal não só tem que dar o exemplo, a gente tem um comitê de sustentabilidade aqui bem atuante, reconhecido nacionalmente como um órgão que prima por essa questão do ponto de vista interno, mas a gente pode aprimorar as fiscalizações contra esse fator, levando os órgãos e os entes, Estado, municípios, a também estarem juntos nessa, né? Então, cuidando aí do nosso clima, do nosso meio ambiente. Nós temos também uma questão que eu acho interessante, que está sendo trabalhada em todos os tribunais, estão começando com isso, que é o consensualismo. Então o tribunal se colocar também para além das fiscalizações, sem deixar de lado a questão de julgamento e fiscalizações, colocar como órgão também de proporcionar soluções para o gestor que está com problemas, para atingir determinadas metas, alguns contratos que não está dando certo, o tribunal tentar atuar como um mediador disso e para que saia a solução e que destrave uma política pública. Então, se fala muito em avaliação de políticas públicas, que eu acho importantíssimo, mas tem também a necessidade de destravamento de políticas públicas. Então, o que é que está travando determinada política pública e se o tribunal pode entrar para ajudar o gestor para destravar aquela política pública. E outra vertente é aprofundar a questão da transformação digital. Então, nós estamos vivendo aí a era da inteligência artificial, é até uma coisa que assusta muita gente, mas a gente tem que usar a nosso favor. Então vamos ter que aprofundar investimentos nisso e tentar trazer toda essa tecnologia para automatizar nossos processos e torná-los mais eficientes para a sociedade. São esses pilares. Doutor Rodrigo, os agentes públicos e muita gente da comunicação também conhece, sabe do trabalho do Tribunal de Contas. Mas o povo em geral, acho que não. Quer dizer, só se tem notícia, vez por outra, de prefeito que foi afastado por malversação de recursos, e a gente sabe que lá por trás teve o trabalho do tribunal que constatou alguns desvios e tal. O que me preocupa é que a sociedade não sabe que o tribunal faz esse trabalho. Esse trabalho do tribunal não aparece. Por que não aparece? Porque o tribunal evita de dizer, por exemplo, que fez uma auditoria especial num determinado município, constatou uma série de irregularidades, isso, aquilo, outro, e encaminhou esse resultado para a Procuradoria de Justiça. E a Procuradoria de Justiça já, vez por outra, guarda, gaveta. Por que o tribunal não solta essa informação? Pois é, como até colocou o conselheiro Valdomiro, a gente está aberto à crítica, né? Então essa interação com a imprensa é fundamental. Então se a gente tem investido bastante, o tribunal tem investido bastante, gestões anteriores, nessa interface. Se a percepção é que mesmo assim ainda é pouco, a gente tem que quebrar a cabeça para aprofundar. Uma das formas é tornar a linguagem mais simples, né? Então já tem projetos aqui no tribunal nesse sentido, a gente tem que investir mais neles. De transformar aquela linguagem juridiquês, que se brinca tanto, os data vênias da vida, transformar em linguagem mais simples para que a população possa compreender e estar junto ao tribunal. Para isso a gente conta com a crítica e a colaboração da imprensa para ver como é que a gente acerta nesse ponto, que para mim é fundamental. O tribunal é o tribunal do cidadão. O cidadão tem que estar junto aqui do tribunal. E a gente quer ver como é que atrai o cidadão para acompanhar o nosso trabalho e fiscalizar também, colocar o olhar dele, trazer as denúncias para o tribunal. A gente tem que quebrar a cabeça com a ajuda da imprensa, com a ajuda dos veículos de comunicação, dos comunicadores, como o senhor, para que ideias a gente pode desenvolver para que isso realmente chegue ao cidadão e ele tome conhecimento e se aproprie do tribunal, que é do cidadão.
que no final é quem paga imposto e que tem muito bem. Essa história do linguajar, inclusive há um projeto do presidente do Supremo, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que a magistratura encontra uma fórmula de ser mais clara nas suas decisões, nos seus despachos, que a população saiba o que ele está querendo dizer. Sim. Mas o fato principal da minha indagação é com relação a algum trabalho, ou muito do trabalho no tribunal, o tribunal se reserva ao direito de não tornar público, talvez até para evitar maiores especulações. Se o tribunal disser que fez uma auditoria numa prefeitura qualquer e encontrou irregularidades, aí a população vai dizer, está roubando, está isso, aquilo, aquilo outro. Na verdade, ainda é fazer investigação. Né? Mas eu acho que, mesmo acontecendo isso, era interessante que o tribunal dissesse, olha, nós tivemos na prefeitura X e encontramos algumas irregularidades. Agora, o processo vai para o Ministério Público, que tem a prerrogativa da ação criminal. Sim. Então, na hora que a sociedade souber disso, o Ministério Público não vai ter o direito de guardar esse processo. Sim. Eu estou querendo citar um exemplo específico aqui, de Caucaia. O tribunal fez uma auditoria há algum tempo, soube que entregou esse processo ao Ministério Público e não se tem notícia dele. O Ministério Público alega, não está em segredo de justiça, que segredo de justiça nem chegou à justiça ainda. Por que esse segredo? Acho que o segredo de justiça é necessário para preservar algumas coisas. A família, o direito da família, mas o poder público, se o agente público comete alguma irregularidade, ele tem que ser exposto, ou não? Sim, é interessante o que o senhor fala, porque, de fato, eu desconheço esse caso, se foi divulgado ou não foi, realmente eu ainda estou tomando pé. Lhe garanto que não foi divulgado. Assim, mas assim, uma vez que o tribunal toma uma decisão, e se não for um processo sigiloso, uma denúncia reservada à lei, que a lei reserva como sigilo, se é algo público, não tem por que não haver a comunicação, né? Então isso tem que ser, se há, eu acho que foi até colocado pelo presidente, o tribunal tem divulgado as suas ações, a sessão inclusive é pública. Não, tem divulgado sim. É aberta, a sessão é pública aberta, está no YouTube, o julgamento, então, mas é claro que sempre pode aprofundar. A gente recebe essa notícia, essa crítica como importante para a gente aprimorar, né? Se isso está acontecendo, se tem algum tipo de falha na comunicação desses processos, tem que ser revisto, tem que ser aprimorado. Mas, de fato, eu tenho visto um avanço do tribunal na questão da transparência, inclusive a sessão de julgamento é pública, né? Ela é aberta e divulgada no YouTube. Mas sempre é possível que se aprimore, né? Sempre é possível aprimorar e dar um passo além, né? Então, é isso que a gente conta com vocês, com esse feedback, essa informação, e trabalhar juntos o mecanismo de que isso se aprofunde. Eu acho que a tônica é essa. Muito obrigado, sucesso da sua administração. Obrigado. Na verdade, esse questionamento agora não é nenhuma crítica ao tribunal que não esteja divulgando bem o seu trabalho. Há uma divulgação muito boa. Talvez seja o excesso de precaução. Sim. Para evitar uma especulação grande, que a política tem muito isso, né, que se adote essas medidas. Muito obrigado. Eu que agradeço.